Margaret Weber estendeu a mão com autoridade e seus dedos, cobertos por grossos anéis de ouro, apontaram para uma velha lata de biscoitos em cima da mesa da cozinha. Coloca o dinheiro dos seus pais aqui. A gente vai saber usar do jeito certo, disse ela num tom que não admitia discussão. Eu estava parada ali, usando o hobby que ela mesma tinha me dado na noite anterior rosa, cheio de babados, mais parecendo coisa de boneca do que de uma mulher de 25 anos. Na mão, eu segurava um envelope branco que minha mãe tinha colocado discretamente na minha bolsa antes de sairmos do restaurante. É para você e o Daniel começarem a vida, minha filha, ela sussurrou na hora, tentando esconder as lágrimas. Aproximando-me devagar da mesa, abri o envelope e despejei o conteúdo dentro da lata. Margarete, que esfregava as mãos com expectativa, congelou. Seu rosto passou de confiante para confuso, depois para chocado, e por fim. O que é isso? Sussurrou ela, encarando um monte de fotos antigas, amareladas pelo tempo. É o que sobrou do dote da minha bisavó, respondi baixinho, observando as mãos trêmulas da minha sogra pegarem uma das fotos. Nela, havia uma mulher bonita com um vestido antigo, ao lado de um homem em uniforme militar. Mas, e o dinheiro? Seus pais prometeram ajudar com o apartamento, ela disse, ainda sem acreditar. A mamãe disse que isso vale mais do que qualquer dinheiro. É a história da nossa família, que eu preciso passar para os meus filhos, tentei falar com firmeza, embora estivesse tremendo por dentro com medo da reação daquela mulher tão controladora. Daniel apareceu na porta da cozinha, bocejando e coçando os cabelos bagunçados de quem acabou de acordar. Mãe, Kate. Por que tão cedo? Ainda são só 8 horas, murmurou ele, mas ao ver a cara da mãe, despertou na hora. Daniel, você sabia disso? Margaret se virou para ele, balançando as fotos no ar. Saber o quê, mãe? Ele realmente não entendia o que estava acontecendo. Que os pais da sua esposa deram fotos velhas em vez de dinheiro. A voz dela tremia de raiva contida. Vi Daniel olhar de mim para a mãe, tentando entender. A gente se conheceu há um ano, no aniversário de uma amiga em comum, a Helena. Ele me conquistou na hora com aquele sorriso e a forma como fazia graça de tudo. Alto, atlético, olhos castanhos e covinhas. O tipo de cara que chama atenção, e mesmo assim escolheu a mim, uma professora do ensino fundamental, simples e sem luxo. Você é especial, Kate, ele
do meu marido me impediu de desabar. Não liga pra eles, meu amor. Você é tudo pra mim, ele sussurrou durante nossa dança. Sabe de uma coisa, Margarete? Me surpreendi endireitando as costas e encarando-a nos olhos. Ou se pra você o dinheiro é o mais importante, sinto muito por você. Meus pais me deram o que eles acreditam ser o maior tesouro da nossa história, a memória das pessoas que fizeram com que a gente esteja aqui hoje. Olha só, quanta poesia! A sogra levantou as mãos com drama. História da família. Como se alguém se importasse. Vocês acham que são o quê? Aristocratas? Devem ser fazendeiros no máximo. Mãe, chega. Daniel levantou a voz, coisa rara de se ver. A Kate é minha esposa, e eu não vou deixar você desrespeitá-la. Ah, não vai deixar? Margarete se virou para ele. E quem comprou esse apartamento para você? Quem pagou o casamento? Quem te deu a vida que você tem? E agora você tá contra a própria mãe por causa dela? Ela apontou para mim, mas parou no meio do gesto. Naquele momento, Vitor Weber, o pai de Daniel, entrou na cozinha. Baixinho, meio gordinho, com um rosto bondoso, ele era o completo oposto da esposa controladora. O que está acontecendo com tanto barulho logo cedo? Perguntou ele, olhando em volta. Vitor, olha só isso. Margarete correu até ele. Os pais da Kate deram umas fotos velhas em vez de dinheiro. Eu te disse que devíamos ter insistido na Emily Carmine. Vitor se aproximou da mesa e pegou uma das fotos. Observou por um tempo.
42. Ficamos todos em silêncio. Hoffmann, sussurrei. Não pode ser. Margaret agarrou a foto do meu trisavô. Deixa eu ver. Ela comparou os dois retratos por um bom tempo. Parecido. Muito parecido. Mas aquele morreu na Primeira Guerra, e esse aqui em 42. Será que é o filho? Sugeriu Victor. A Ana teve 3 filhos. O mais velho se chamava Nicholas, em homenagem ao pai. Eu tentava puxar a memória da história da família. É isso. A vovó contava que o bisavô Michael tinha um irmão mais velho chamado Nicholas. Também virou militar, como o pai. Morreu perto de Berlim. Nunca casou, então não restaram muitas fotos. Só o bisavô falava dele. Então nossas famílias já estavam ligadas desde a guerra, refletiu Daniel. O tio-avô da Kate era amigo do avô da minha mãe. E não é só isso, continuou Margaret, folheando o álbum. Olha aqui. Ela nos mostrou um recorte de jornal amarelado. Minha mãe guardou. Li em voz alta, com profundo pesar, comunicamos a morte em serviço do capitão Michael Anderson e do major Nicholas Hoffmann. Companheiros de armas, lutaram até o último fôlego defendendo sua posição e caíram como heróis na mesma batalha. Glória eterna aos bravos. Eles morreram juntos, a voz de Margaret falhou. Mamãe dizia que trouxeram meu pai num caixão fechado. Não sobrou nada. E eu passei a vida achando que ele morreu sozinho, que não tinha ninguém com ele. Eles estavam juntos até o fim, apertei a mão dela, como verdadeiros irmãos de batalha. De repente, Margaret soltou um soluço, e lágrimas escorreram por seu rosto. Nunca a tinha visto chorar. Mamãe. Daniel a abraçou, e ela se aninhou no ombro dele como uma garotinha. Passei a vida com raiva dele, disse entre lágrimas. Por ter ido embora, por ter nos deixado. Mamãe teve que trabalhar em 3 empregos. Com 14 anos, fui para a fábrica. Meus irmãos. Samuel se meteu com gente errada aos 16, acabou na cadeia. Andrew virou alcoólatra e morreu aos 40. Eu fui a única que seguiu em frente. Sempre pensei, se o papai tivesse vivido, tudo teria sido diferente. Margaret, não fala assim. Victor acariciou os cabelos da esposa. Teu pai foi um herói. Lutou pela Europa. Você é incrível. E seu avô foi um herói de guerra. Me dá orgulho ser neto dele, disse Daniel, abraçando-a ainda mais forte. E bisneto.
olha pro meu filho. E como ele olha pra você. É amor. De verdade. E eu tentando atrapalhar com meu dinheiro. Você só queria o melhor pro seu filho, tentei defendê-la. Melhor? Ela bufou. E o que pode ser melhor do que uma esposa que ama, respeita a família e vai criar bem os filhos? Não, Kate, eu te devo desculpas. E aos seus pais também. Julguei sem conhecer. Mas eles foram mais sábios que eu te deram algo que realmente vale. E agora, o que fazemos com essas preciosidades? Vitor apontou para as fotos. Que tal fazermos um álbum de família? Um só. Juntando as histórias das duas famílias. Excelente ideia. Daniel concordou. Assim a gente mostra para os nossos filhos. Olha aqui, seus antepassados heróis, trabalhadores, gente de valor. Filhos? Margaret estreitou os olhos com um sorriso maroto. Tem alguma coisa que vocês querem contar? Fiquei vermelha e abaixei os olhos. Eu e o Daniel ainda não pensávamos em filhos, queríamos primeiro aproveitar a vida a dois, nos estabilizar. Mas agora, olhando todas aquelas fotos, sentindo essa ligação entre gerações, me veio um pensamento e por que não? Mãe, ainda é cedo, Daniel respondeu, um pouco sem jeito. A gente casou ontem. E pra que esperar? Margaret de repente abriu um sorriso. Quero netos. Para ter o que contar sobre os bisavos deles. Margaret, não pressiona os dois, repreendeu Vitor. Eles sabem o que fazer. Eu não tô pressionando ninguém, disse ela com uma carinha inocente. Só
Aí pensei, e não é só de falação que vive esse engenheiro. Obrigado pelo elogio, riu Vitor. Mas você também me chamou a atenção logo de cara. Pequena, mas todos os homens da fábrica te obedeciam. Tinham um pulso firme. E vocês namoraram por quanto tempo? Perguntou Daniel. 6 meses, respondeu o pai. Pedi ela em casamento, mas tua mãe disse que era cedo. Que primeiro precisava comprar apartamento, carro, juntar dinheiro para a festa. Prática, né? Suspirou Margarete. E o Vitor virou e disse: Vamos casar logo, sem nada disso. Alugamos um quarto, juntamos dinheiro juntos. O importante é estar junto. E, prendi a respiração. E eu aceitei. Casamos no civil em 1 mês. A festa de verdade só veio depois, quando abrimos nossa empresa. Tá vendo? Disse Daniel. Vocês também começaram do zero. E conquistaram tudo. É verdade, concordou Vitor. Mas a gente se deixou levar demais pelo dinheiro. Esquecemos das coisas simples da família, da memória, das tradições. Ainda bem que a Kate nos lembrou disso. Não fui eu, corrigi. Foram meus pais. Sempre me ensinaram que dinheiro vai e vem, mas a memória fica. Gente sábia, repetiu Margarete. A gente precisa conhecê-los melhor. Que tal convidar para virem aqui? Claro. Falei animada. Eles vão adorar. Mamãe estava muito nervosa sobre como seria recebida pela sua família. Agora ela pode ficar tranquila, disse Margarete, levantando-se decidida. Vamos recebê-los como parte da família. Afinal, somos todos uma só família agora, com uma história só. No dia seguinte, liguei para os meus pais e contei tudo o que tinha acontecido. Mamãe chorou de emoção. É incrível como os destinos se cruzam. Teu pai sempre disse que não existem coincidências. Tudo tem um propósito maior. Mãe, a Margarete quer conhecer vocês. Convidou para virem aqui, ver os álbuns de família. Vamos sim. Ainda tenho documentos da nossa árvore genealógica. A avó guardava tudo. Vai que a gente descobre mais alguma coisa interessante. E descobrimos mesmo. Uma semana depois, quando meus pais vieram nos visitar, surgiram detalhes surpreendentes. Acontece que a família do meu bisavô ajudou a família de Michael Anderson após a guerra, mandavam pacotes, dinheiro. Olhem só, disse mamãe, tirando cartas antigas. Essas são as correspondências.
famoso na região. Tá explicado de onde veio o talento, meu filho, disse ela a Daniel. Lembra como você desmontava tudo na infância e depois montava de novo? Vem de família. Com o tempo, minha relação com Margaret ficou realmente próxima. Ela me ligava com frequência, desabafava, pedia conselhos. Sabe, Kate, disse ela um dia, passei a vida inteira me sentindo sozinha. Mesmo casada. O Victor é ótimo, mas é calmo. Eu queria sempre controlar tudo, comandar todo mundo. Mas com você posso simplesmente conversar, como com uma filha, que eu nunca tive. Um ano depois, quando contei que estava grávida, Margaret chorou de alegria. Um neto, ou neta, tanto faz. O importante é a continuação da família. Se for menino, queremos chamar de Nicholas, disse Daniel, em homenagem aos nossos avós. E se for menina Ana, completei, como a tataravó. São nomes lindos, disse a sogra, enxugando as lágrimas. Dignos de uma família digna. Quando Nicholas nasceu e sim, foi menino mesmo, Margaret não saía de perto dele. É a cara do bisavô, dizia ela, encantada. Olhar decidido. Vai ser um gigante. No batizado, toda a família se reuniu. E quando o padre perguntou se sabíamos quem havia inspirado o nome da criança, Daniel respondeu: em homenagem aos nossos bisavos heróis que deram a vida pela pátria e por nós. Depois da cerimônia, todos fomos ao cemitério visitar os túmulos dos antepassados. Margaret, pela primeira vez em
Porque ele estava nos protegendo, expliquei. Para que a gente pudesse viver em paz, criar filhos, ser feliz. E se ele não tivesse morrido? Insistiu ela. Talvez o vovô e a vovó não tivessem se conhecido. Nem o papai teria nascido. Nem você e o Nicolas, respondeu Daniel. Na vida, tudo está conectado. Enquanto isso, o fundo crescia. Outras famílias que também guardavam memórias de seus heróis se juntaram a nós. Organizávamos encontros, shows, exposições. Margaret revelou-se uma organizadora nata. Sua energia parecia inesgotável. Passei a vida só trabalhando e ganhando dinheiro, dizia. Agora vejo tudo isso serviu para algo. Serviu para eu poder ajudar. Nada foi em vão. No 10º aniversário do fundo, organizamos uma grande exposição chamada Os Rostos da Vitória. Reunimos centenas de fotos, documentos e cartas. As pessoas vinham em família, traziam os filhos. Olha, esse é o seu bisavô, diziam os pais. Ele foi um herói. E as crianças olhavam com respeito, prestando atenção. É para isso que tudo isso foi feito, disse Margaret, observando os visitantes. Para lembrar, para se orgulhar, para saber de onde vieram. Na abertura da exposição, Nicholas fez um discurso. Já tinha 12 anos e falava com firmeza. Meus bisavos Nicholas Hoffman e Michael Anderson morreram na mesma batalha, começou ele. Eram amigos e lutaram lado a lado até o fim. Anos depois, os bisnetos deles, meus pais, se encontraram e se casaram. Isso não é um milagre? Tenho orgulho dos meus antepassados e prometo honrar a memória deles. Bravo, meu neto. Margaret enxugou as lágrimas. O avô ficaria muito orgulhoso. Os dois avós, corrigiu Nicholas. Eles estavam juntos. Sim, juntos, assentiu ela. Assim como nós agora. Uma grande família. E era verdade. Aquela manhã depois do casamento, quando coloquei fotos antigas na lata de biscoitos no lugar do dinheiro, mudou nossas vidas. Ganhamos mais do que uma família, ganhamos uma história, raízes, um sentido. Sabe, disse Margaret certa vez, enquanto estávamos sentadas na varanda da casa no campo, eu penso muito naquela manhã. Como eu gritei, fiquei brava. Fui tão tola. Não diga isso, respondi. A senhora só queria o melhor para seu filho. O melhor, sorriu ela. E acabei ganhando o melhor. Você. Meus netos. Uma família de verdade.
que faz de nós não apenas pessoas, mas uma família, um povo, uma história viva. Olhei para elas minha sogra, que se tornará uma segunda mãe, e minha filha, que carregava o nome da valente tataravó e pensei em como foi certo, naquela manhã depois do casamento, ter seguido o conselho da minha mãe e colocado na caixa as fotos, e não o dinheiro. Aquela decisão mudou tudo. E um dia eu contarei isso aos meus netos. Como velhas fotografias se mostraram mais valiosas do que qualquer fortuna. Como a memória uniu duas famílias. Como o verdadeiro tesouro é saber quem você é e de onde veio. E lembrar de quem te trouxe até aqui. Mãe, Kate, Ana, o jantar tá pronto. Chamou Daniel. Vamos, se não esfria. Já vamos. Disse Margarete, pegando a neta no colo. Corre, hora de comer. E depois do jantar, o vovô vai te mostrar as estrelas pelo telescópio. Oba! Gritou Ana. E os nossos avós moram nas estrelas? Claro que sim, respondeu Margarete, séria. Eles estão lá em cima, olhando por nós e felizes porque estamos todos juntos. O vovô Nicholas, o vovô Michael, lá em cima, como sempre estiveram. Fomos em direção à casa, onde as janelas brilhavam com luz quente, onde a família esperava, onde o cheiro de torta recém-assada se misturava ao som das risadas. A casa, reconstruída das ruínas, como a nossa história familiar. Um lar cheio de amor e de lembranças. Um lar onde as paredes guardavam fotografias antigas, testemunhas silenciosas de que nada na vida é por acaso, que os destinos se entrelaçam de formas surpreendentes.
Tem história. Fundo de apoio, Rio Emily. Caridade. Vocês enlouqueceram. Dando dinheiro para pobres em vez de aproveitar a vida. Ajudamos famílias de heróis, disse minha mãe. Gente que defendeu a pátria. Que ficou sem amparo. E daí? Emily deu de ombros. Isso é dever do governo, não de vocês. Nós somos o governo, disse Nicholas de repente. O papai diz que o governo somos todos nós. E se a gente não ajudar uns aos outros, quem vai ajudar? Menino esperto, disse Vitor, acariciando os cabelos do neto. Puxou os bisavos. Eles também pensavam nos outros, não só em si. Bisavos, revirou os olhos Emily. De novo essas historinhas de guerra. Quem se importa com isso no século XXI? Nós nos importamos, disse Ana com firmeza. Para lembrar. Para a guerra nunca mais acontecer. Para sermos pessoas boas. Da boca das crianças, murmurou meu pai. Até uma criança entende o que certos adultos não conseguem. Emily ficou vermelha como um pimentão. Chega! Eu não vim aqui para ouvir sermão desse bando. Ela tirou um envelope da bolsa. Aqui, Daniel. É do meu advogado. O que é isso? Daniel franziu a testa, mas não pegou o envelope. Um processo. Emily sorriu com malícia. Por danos morais. Você me prometeu casamento, eu recusei outros pretendentes, perdi oportunidades. Meu advogado acha que posso conseguir uma boa indenização. Você enlouqueceu? Margarete deu um passo à frente. Que promessas? Daniel nunca prometeu nada para você. Isso o tribunal vai decidir. Emily balançou o envelope. Tenho testemunhas. Amigos em comum que ouviram você, Margarete, falando sobre o nosso futuro casamento. Tenho fotos de eventos, presentes que o Daniel me deu. Foi no seu aniversário, protestou Daniel. Eu dava presente para todo mundo. O tribunal vai avaliar. Emily colocou o envelope no batente da varanda. Vocês têm um mês para resolver isso amigavelmente. 1 milhão de euros e eu sumo da sua vida. Ou nos vemos no tribunal. Emily, disse Margarete devagar, escolhendo bem as palavras, se você acha que pode nos chantagear, está enganada. Eu também tenho bons advogados. E sei muita coisa interessante sobre seu pai. Como ele tomou salões de beleza de senhoras idosas. Esquemas fiscais. Contas offshore. Você estabeleceu
consciência limpa. E vocês? Emily não respondeu. Apenas bateu o portão com tanta força que as dobradiças antigas chiaram. Ouvimos o rugido do motor do carro de luxo e o rangido dos pneus. Depois, silêncio. E assim termina o conto, suspirou Vitor. Pobre moça. Passou a vida atrás de dinheiro e deixou a felicidade passar. Ela que procurou, resmungou Nicholas. Não devia ter mexido com nossa família. Nicholas, me abaixei ao lado do meu filho. Não fale assim. Emily realmente está infeliz. Imagina, ela tem dinheiro, beleza, contatos. Mas não tem o principal, amor, família, um lar. Como assim não tem lar? Estranhou Ana. Todo mundo tem uma casa. Casa não é só parede, explicou Margarete. É o lugar onde te amam, onde te esperam, onde você pode ser você mesma. Emily tem um apartamento, mas não tem um lar. Dá dó, disse minha mãe de repente. Os pais enfiaram na cabeça dela que o mais importante era casar bem, com status, com dinheiro. E esqueceram de falar do amor. Nem todo mundo consegue entender, disse meu pai pensativo. Nós também nunca fomos ricos. Mas tínhamos o essencial e estávamos juntos. Criamos filhos dignos. Obrigada, pai. Abracei ele com carinho. Pronto, já chega de tristeza, disse Margarete batendo palmas. Nosso jantar está esfriando. E eu prometi para Ana mostrar o álbum da bisavó. Tem uma foto dela com os alunos. Vai ver que nossa Ana
E vamos falar dele na próxima exposição. As pessoas precisam saber os heróis não estão só no passado, estão no presente também. Samuel passou o dia inteiro com nossos filhos. Nicholas mostrou fotos, contou histórias. Ana ensinou ele a fazer aviõezinhos de papel, para mandar cartas pro céu. No fim do dia, o menino já sorria e até dava risada quando Vitor mostrava seus truques de mágica. Nem reconheço meu filho, dizia Helena emocionada. Ele ficou tanto tempo em silêncio. Criança precisa de contato, disse minha mãe. E de entender que não está sozinha. Que existem outras famílias com histórias parecidas. Isso dá força. Helena, vem passar o fim de semana com a gente, sugeri. A gente faz um acampamento de verão aqui todo ano, para as crianças de famílias militares. Eles brincam juntos, aprendem, conhecem a história. Sério mesmo? Posso vir? Ela não acreditava. Claro que sim. Vai fazer bem pro Samuel. E você também vai poder descansar um pouco. Na hora de ir embora, Samuel abraçou forte Nicholas. Agora você é meu amigo? Perguntou ele. Claro que sou, sorriu meu filho. Vem logo pra gente brincar mais. E ainda tenho muitas histórias pra te contar. E eu vou te contar também, prometeu Samuel, sobre o meu pai. Ele era muito corajoso. Uma vez salvou uma criança ferida no meio de um bombardeio. Tem que contar mesmo, disse Nicholas. Vamos anotar tudo, para ninguém esquecer. Depois que eles partiram, ficamos em silêncio por um tempo. Então Margaret disse: é por momentos assim que vale a pena viver. Viram como o menino ganhou vida, como voltou a sorrir. Nossos filhos são incríveis, disse Daniel com orgulho. Receberam ele de braços abertos. E como não iam? Estranhou Ana. Ele estava triste. E quem tá triste, a gente tem que ajudar a ficar feliz. Uma semana depois, Helena ligou. Sua voz era completamente diferente e cheia de esperança. Vocês não vão acreditar. O Samuel foi pra escola super animado. Contou pros colegas sobre os bisavos de vocês, sobre o pai dele. A professora até pediu para ele falar na frente da turma. Agora ele pergunta todo dia quando vamos voltar aí. Venham no sábado, convidou Margarete. Vamos ter uma reunião do fundo. Outras famílias também vão vir. Vai ser ótimo pro Samuel conhecer todo mundo. E eles vieram.
Foto. Uma mulher linda, crianças adoráveis. Que Deus permita que tudo isso se realize. Mas não se realizou, murmurou Margarete. Se realizou de outro jeito, corrigiu Nicholas. Estamos aqui sentados descendentes dos que lutaram. A amizade continuou pelas gerações. Isso não é um milagre? É sim, concordou Vitor. Um verdadeiro milagre. Desde aquele dia, o vovô Nicholas, como as crianças passaram a chamá-lo, virou parte da nossa família. Ele se mudou para uma vila vizinha, comprou uma casinha. Quero passar o resto da vida perto da minha gente, explicou ele. Todo dia ele vinha nos visitar, brincava com os bisnetos como ele os chamava, e ninguém discordava. Contava histórias do exército, ensinava os meninos a marchar. Disciplina é importante, dizia, mas o amor é ainda mais. Demorei, mas aprendi isso com a idade. Nicholas e Samuel o adoravam. Vovô Nicholas, conta sobre o Afeganistão, pediam. Vovô Nicholas, mostra como se usa as medalhas direitinho. E ele contava, mostrava, ensinava não sobre guerra, mas sobre a vida, honra, dignidade, e como ajudar os outros. Sabem, disse ele uma vez, não tenho netos. Meu filho morreu no Iraque, minha esposa faleceu depois. Achei que ia envelhecer sozinho. Mas aqui encontrei uma família. Obrigado. Obrigado a você, disse Margarete com os olhos marejados. Você trouxe a peça que faltava na nossa história. Agora está completa. E era verdade. Com a chegada do vovô Nicholas,
histórias engraçadas. Vovô Nicolas tocou sanfona, descobrimos que ele sabia. As crianças fizeram uma apresentação. Samuel, que nesses anos virou praticamente da família, recitou um poema que ele mesmo escreveu sobre os heróis do passado e do presente. Até os homens mais durões enxugavam as lágrimas disfarçadamente. E então algo inesperado aconteceu. No meio da alegria, Emily entrou no quintal. Mas não era mais a mesma Emily sem maquiagem pesada, num vestido simples, segurando um buquê de flores do campo. Desculpem, disse ela baixinho. Sei que ninguém me esperava aqui, mas eu precisava vir. Preciso dizer uma coisa. Todos ficaram em silêncio, olhando tensos para ela. Pode falar, autorizou Margaret depois de um momento. Eu vim pedir desculpas. Emily abaixou os olhos. Por tudo. Pelo escândalo, pelas ameaças, por tentar destruir a família de vocês. Eu estava errada. Cega de raiva e inveja. O que aconteceu? Perguntei com cuidado. Por que agora? Meu pai foi preso. Emily levantou os olhos cheios de lágrimas. Pelas mesmas fraudes que vocês comentaram. E minha mãe, assim que bloquearam as contas, foi embora com outro. Fiquei sozinha. Completamente sozinha. E agora? Daniel foi direto. Veio pedir dinheiro? Não. Emily balançou a cabeça. Agora eu trabalho. Sou gerente numa loja. Aluguei um apartamento pequeno na periferia. Estou aprendendo a viver de verdade, sem aparência. E sabe do que mais? Pela primeira vez, me sinto viva. Não uma boneca de luxo, mas uma pessoa. Por que veio? Perguntou Margaret, encarando-a. Pensei muito nesses anos, disse Emily com dificuldade. Em vocês, na família de vocês. Acompanhei as notícias do fundo. Vi quantas pessoas ajudaram. E entendi vocês estavam certos. Em tudo. A verdadeira riqueza não é o dinheiro. É o que vocês têm. Família, amor, memória, propósito. Vim agradecer. Pela lição. Por não deixarem que eu destruísse o que construíram. Por mostrarem que dá para viver diferente. Silêncio. Então Ana saiu de trás da mesa e correu até Emily. Não chora, tia, disse, oferecendo um lencinho. Você não é mais má. Agora você é boa. Emily soluçou e se abaixou na frente da menina. Obrigada, minha pequena.
Algo nela tinha mudado. Havia mais humanidade, talvez. Você acha que fizemos certo em aceitar ela? Perguntou Daniel, já a sós. Acho que sim, respondi. Todo mundo merece uma segunda chance. E você viu como ela escutava? Como chorava? Eram lágrimas de verdade, não encenação. A mamãe tem razão, acrescentou Margarete. Família não é só laço de sangue. É aceitação, perdão, apoio. Se ela quer mesmo mudar, por que não ajudá-la? Um mês depois, recebemos uma carta de Emily. Longa, escrita à mão. Contava que tinha encontrado informações nos arquivos sobre os antepassados. Descobriu que o bisavô foi professor numa vila e a bisavó, enfermeira. Gente simples, que passou a vida ajudando os outros. Chorei quando li sobre eles, ela escreveu. Chorei de vergonha por não saber, e de orgulho por ter vindo dessas pessoas. Obrigada por me darem um empurrão. Estou começando a entender o que significa ter raízes. Estão vendo? Disse vovô Nicholas, quando lemos a carta juntos. Ela encontrou o caminho de volta às origens. Isso muda a vida de qualquer um. Será que a gente convida ela profundo? Sugeriu Ana. Ela também cuida da memória agora. É cedo, balançou a cabeça Margarete. Deixa ela se encontrar primeiro. Depois a gente vê. O verão passou voando. Nicholas se preparava com afinco pro vestibular militar, e o vovô Nicholas o treinava como um verdadeiro sargento. Ana ajudava no acampamento de verão do fundo. Ela tinha um dom natural para
Taram. E então o vovô Nicolas pegou a sanfona e puxou uma velha canção de guerra. Todos cantaram juntos, jovens e idosos. Cantávamos, e eu olhava aqueles rostos, os familiares, os que se tornaram da família, os amigos, e pensava: este é o verdadeiro tesouro. Não está no dinheiro, nem nas coisas. Está nas pessoas ao nosso lado. Na memória que une gerações. No amor que não tem fim. No que está pensando? Perguntou Daniel, me abraçando. Em como tudo aconteceu de um jeito tão incrível, respondi. Lembra daquela manhã? Se eu soubesse naquele dia tudo o que viria depois. Mesmo assim, eu teria escolhido você. Ele beijou minha testa. Com fotos ou sem, com dinheiro ou sem. Porque você é você. Meu amor, minha força, a mãe dos nossos filhos. E guardiã da memória, completou Margarete, se aproximando. Não esqueça disso. Foi você quem nos ensinou o que é preservar a memória. A festa seguiu até o amanhecer. As pessoas não queriam ir embora, abraçavam-se, prometiam se reencontrar. Agora somos todos uma só família, diziam. A família da memória. E era verdade. Ao longo desses anos, formou-se ao redor do fundo uma verdadeira comunidade. Pessoas que entenderam que o passado, o presente e o futuro estão entrelaçados. Que somos elos da mesma corrente, e cada elo tem seu valor, cada história, sua importância. Na primavera, aconteceu algo comovente. Nicholas voltou numa folga e trouxe com ele um colega de turma, William Peterson, um órfão do abrigo. Mãe, o William pode passar o fim de semana com a gente? Pediu meu filho. Ele não tem ninguém, e conseguiu permissão para sair. Claro que pode, respondi sem hesitar. Seja bem-vindo, William. O rapaz sorriu timidamente. Obrigado. O Nicholas fala tanto de vocês. Eu sempre quis conhecer uma família de verdade. Aquele fim de semana mudou a vida do William. Ele andava pela casa como se estivesse encantado, absorvendo cada detalhe do nosso lar. Escutava com atenção as histórias do vovô Nicholas, ajudava o Vitor na oficina, brincava com as crianças pequenas do fundo. No domingo à noite, ele disse: posso voltar outras vezes? Não para ficar, só. Só de vez em quando. Para lembrar como é, quando alguém te espera. Claro que pode. Margarete o abraçou como se fosse da família. Aqui sempre tem espaço. Estamos sempre de portas abertas.
todos, pensando nos que vieram antes, nos que ainda virão, e em como conseguimos preservar e fortalecer esse elo entre os tempos. Obrigada, sussurrei, sem falar com ninguém em específico. Obrigada ao destino, aos meus pais, a todos que estão por perto, por aquele dia, depois do casamento, em que, naquela velha lata, em vez de dinheiro, caíram fotografias. Por aquele momento em que começou essa história tão especial, uma história que mostra que o verdadeiro dote não se mede em euros, mas em memória e amor. Vamos entrar, chamou Margarete. Fiz chá e assei tortas com a receita da minha avó. Da sua avó, brincou Daniel, sorrindo. Da nossa avó, respondeu ela. Agora somos uma só família. Então, as avós também são de todos nós. E entramos juntos na casa, nossa casa. Uma casa cheia de luz, calor e lembranças. Uma casa com fotos antigas nas paredes. Uma casa onde cada objeto guarda uma história. Uma casa onde o passado encontra o futuro. Uma casa que se tornou símbolo de que família não é só sangue. É valores compartilhados, memória comum, destino dividido. E obrigada por ouvir até o fim. Se você gostou da história, deixe um like e escreva nos comentários o que você colocaria no lugar do dinheiro, para mostrar que ninguém manda em você. Você já viveu um momento em que respondeu não com gritos, mas com uma atitude?